Bom dia, oitavo ano! A nossa videoaula de hoje vai ser voltada para um reensino, a revisão de todas as figuras de linguagem vistas até o presente momento, até agora. Então vamos fazer essa revisão. Eu vou postar uma lista de exercícios, só figuras de linguagem, essa semana e semana que vem. Então preste atenção aí na explicação, fiquem atentos. Vamos começar. Primeira figura de linguagem, personificação. Lembram o conceito de personificação ou prosopopeia? É a figura de linguagem que atribui uma ação ou um sentimento humano a seres inanimados ou irracionais. Essa ação pode ser correr, andar, chorar. E o sentimento? O que é um sentimento? Quais sentimentos podem ser? Pode ser tristeza, amor, felicidade. Então, o conceito de personificação é atribuir características próprias dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Vamos lá no exemplo? Um exemplo claro aqui, ó, a música do Bruno Marrone, Choram as Rosas. Ó, o título da música já traz essa figura de linguagem, personificação. Então, ao longo da música, vai se repetir essa frase, esse verso. Choram as rosas. Eu estou atribuindo a característica aí, ó, a ação de chorar as rosas. No nono verso, a gente encontra a frase lá, o verso, lágrimas que invadem meu coração. Então aqui, ó, a característica, que é a ação de invadir, eu estou atribuindo a lágrimas. Essa frase vai se repetir também ao longo do poema. Então é um exemplo claro de personificação na música. Agora o próximo exemplo, personificação na literatura. O poema Personificação, o próprio nome já diz. Eu vou fazer a leitura desse poema, da música eu não fiz porque é grande. Do poema eu vou fazer, ele é um poema pequeno. Então vamos lá. Personificação. A corrupção veste terno e gravata, discursa no plenário, engorda o próprio salário, é insensível com a fome e a miséria. Honestidade banida de seu dicionário. A intolerância vive nos templos. Professa o livro sagrado, se entorpece de pecado. Manifesta-se na fogueira inquisitiva, no homem-bomba, no dogma acerbado. A covardia usa fuzil AR-15, assedia criança pobre, influencia a área nobre, toma conta do morro, da favela, infiltra-se no poder, na justiça. Ela tudo pode. A indiferença anda pelas ruas, esconde-se num pano, troca o carro todo ano, não vê o verdadeiro valor da vida, opta pelo lado animal e não pelo lado humano. Então, ao longo de todo o poema, a gente encontra a figura de linguagem personificação. Logo no início do poema, no primeiro verso, a corrupção veste terno e gravata, discursa no plenário, engorda o próprio salário, é insensível com a fome e a miséria. Então, quem veste terno e gravata? A corrupção. Eu estou atribuindo aí, a ação de vestir a corrupção. Discursa no plenário, engorda o próprio salário. Quem discursa e quem engorda? A corrupção. É insensível. Quem é insensível? A corrupção. Na primeira estrofe, ela é voltada para a figura de linguagem de personificação. A segunda estrofe, o quinto verso. A intolerância vive nos templos, professa o livro sagrado, se entorpece de pecado, manifesta-se na fogueira inquisitiva. Quem vive? A intolerância. Quem professa e quem se entorpece? A intolerância. Quem manifesta-se? A intolerância. Tá vendo? Eu atribuindo aí as características próprias do ser humano à intolerância. A covardia usa fuzil AR-15, assedia criança pobre,
influencia a área nobre, toma conta do morro, da favela, infiltra-se no poder, na justiça, ela tudo pode. Então, quem usa fuzil? A covardia. Quem assedia criança? Covardia. Quem influencia a área nobre? A covardia. Toma conta do morro? A covardia. Infiltra-se no poder? A covardia. Eu estou atribuindo essas características à covardia. A indiferença anda pelas ruas, esconde-se no pano, troca o carro todo ano, não vê o verdadeiro valor da vida, opta pelo lado animal e não pelo lado humano. Quem anda pelas ruas? A indiferença. Quem esconde-se num pano? A indiferença. Quem troca o carro todo ano? A indiferença. Não vê o verdadeiro valor da vida? A indiferença. E quem opta pelo lado animal? A indiferença. Então, todo o poema é voltado para a figura de linguagem personificação. Então, a expressividade dele aqui que o autor usou foi justamente essa figura, personificação. Na propaganda que todos já viram, conhecem, a do Bombril. Vem comigo para a dança da limpeza. Ó, o Bombril chamando. Como que ele vai dançar? É uma característica própria do ser humano. Próxima figura de linguagem. Símile ou comparação. Essa comparação, como o próprio nome já fala, consiste em comparar. Essa comparação ela é feita por meios de elementos comparativos ou conectivos. Lembram? Com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece. Então, esses elementos que vão fazer essa ligação, eles vão fazer a comparação. Vamos aos exemplos? Primeiro exemplo. É que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra. Essa comparação aí, ó, como o riso penetra na alma, ela está feita aí, ó, com a orquestra. Então, o elemento comparativo, como? Segundo exemplo, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Então, aí, ó, ele está comparando a simplicidade com o largo de igreja. O elemento comparativo, como? Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida. A comparação feita por meio do elemento comparativo, tal qual. Eu faço versos como quem chora. Novamente o elemento comparativo, fazendo essa comparação. O elemento aí, ó, como? Avião parece passarinho. Novamente. Avião parece passarinho. A comparação feita por meio de um conectivo. Passarinho voando longe, parece borboleta. Conectivo, parece. Essa figura de linguagem consiste em comparar, só que essa comparação é feita por meio, ela vem acompanhada do elemento comparativo. Então, esses elementos podem ser com, como, tal, qual, tal como, assim, tão, quanto, parece. Então, para ser a figura de linguagem de comparação, essa comparação tem que ser feita por meio dos elementos comparativos ou os conectivos. Metáfora. Essa figura de linguagem, a metáfora, se confunde muito com comparação. Por quê? É uma forma de comparação também. Só que na comparação tem um elemento comparativo. Na metáfora não vai ter esse elemento comparativo. A comparação aqui ela é feita, geralmente, esse elemento vai ser um verbo e não aqueles elementos lá. E a metáfora compara um ser com algo que é em comum a ele. Então, vou comparar uma pessoa
Posso comparar com um animal. Então é algo em comum ao ser que está sendo comparado. Vamos ver alguns exemplos? Lucas é um touro. Então o que eu quero falar? Que o Lucas é um touro? Que é um boi? Não. Eu estou falando que ele tem a força de um touro. Então Lucas é forte como um touro. Só que aqui, ó, Lucas é um touro. É uma comparação. Não existe o elemento comparativo aqui. O elemento que está fazendo essa comparação é o verbo ser. Lucas é um touro. Próximo exemplo. Fernando é um anjo. Eu quero falar que ele é um anjo? Não. Ele é gentil, bondoso. Então o que eu estou fazendo a comparação de uma pessoa com um ser celestial. Fernando é um anjo. E essa comparação, não existe aquele elemento comparativo. Dona Filomena é uma flor. Eu quero falar que ela é uma flor, uma rosa? Não, estou falando que ela tem a beleza de uma flor. Então, Dona Filomena é uma flor. Não existe o elemento comparativo ou conectivo. Ludmila é fera em matemática. Ela é fera, é um animal? Não. Ela é boa em matemática. É isso que eu quero dizer. Então, essa comparação ela é feita por meio de um verbo e não de um elemento comparativo. Seus olhos são duas jabuticabas. Eu quero falar que é duas jabuticabas? Não. Os olhos da pessoa podem ser grandes, pretos, negros. É isso que eu quero dizer. E não existe o elemento comparativo. É o verbo ser, ó, são. A metáfora no cotidiano. Isso aqui a gente utiliza muito no dia a dia. Se não utiliza, escuta muito. Então, você andando na rua, vai escutar alguém falando. Vamos lá ver as expressões? Viajar na maionese. Falar ou pensar em coisas que não fazem sentido. Manteiga derretida. Alguém muito emotivo que se derrete ou que chora com facilidade, né? Falar abobrinhas. Falar coisas sem importância. Encher linguiça. Fazer algo sem importância. Mamão com açúcar, algo que é muito fácil de fazer. Aqui exemplo que é a prova do professor Cristiano, de português, de literatura ou de redação. Então é mamão com açúcar. Docinho de coco, alguém muito meigo. Carregar o mundo nas costas, ter muitas preocupações e coisas para fazer. Dar murro em ponta de faca, insistir em algo que não vale a pena. É batata, algo certeiro. Luz no fim do túnel, uma esperança. Então, isso aqui são expressões que nós utilizamos no dia a dia, ou, se não utiliza, escuta muito na rua ou em casa mesmo. Próxima figura de linguagem, hipérbole. Então, o que é hipérbole? O que é essa figura de linguagem? Aqui consiste em extrapolar a realidade, um exagero. É fácil de identificar. Exemplo, já te avisei 1 bilhão de vezes. Eu avisei 1 bilhão de vezes? Não, no máximo aqui 3 vezes. Então, ó, exagero, 1 bilhão de vezes. Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Eu vou chorar rios de lágrimas? Não, no máximo um copo. Então, ó, exagero. As crianças estavam mortas de sede. Elas estavam com sede, mas não mortas. Que calor infernal. Oh, o calor que a pessoa está sentindo, lá o ambiente onde ela está fazendo a comparação com o inferno. Oh, o exagero aí nessa comparação. Esta história me faz morrer de rir. Não, ela é engraçada, mas também nem tanto. Morrer de rir, ó, o exagero. Então é a figura de linguagem simples, é fácil de identificar. Essa aqui vocês não têm dificuldade, mas
como estamos revisando todas as figuras de linguagem, não poderia ficar sem revisar esta. Próxima figura de linguagem, metonímia. Também é uma figura fácil de identificar, só que tem que prestar atenção em alguns aspectos ou conceitos aqui. Então, o que é metonímia? Metonímia é trocar a palavra havendo relação entre elas. Essa troca aí, ó, pode ser parte pelo todo, causa pelo efeito, autor pela obra, marca pelo produto, matéria pelo objeto, singular pelo plural, concreto pelo abstrato, continente pelo conteúdo, gênero pela espécie. Então, pode ser qualquer um desses. Vamos ver alguns exemplos? Parte pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Ele possuía só as cabeças? Não, ele possuía o boi ou a vaca. Então eu peguei uma parte em vez do todo. Outro exemplo que eu posso dar, ele nunca teve seu próprio teto. Ele nunca teve o teto? Não, a casa. Então eu peguei a parte em vez do todo. Autor causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com meu suor. Então o que eu troquei? A causa pelo efeito. Qual que é a causa? O trabalho aqui, o salário. Aí eu peguei o efeito, o suor. Autor pela obra. Li muitas vezes Camões. Eu li o autor Camões? Não, eu li as suas obras. Marca pelo produto. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Ele adora tomar Nescau, a marca? Não, ele adora tomar achocolatado com leite. Então eu fiz essa troca, a marca pelo produto. Singular é matéria pelo objeto. Passou a vida atrás de vil metal. Então ele passou a vida atrás de dinheiro. Então eu troquei matéria pelo objeto. Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. É o cidadão uma pessoa só? Não. Teve um movimento, uma manifestação. Então, todas as pessoas foram, muitas pessoas foram às ruas. Concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Ela tem ótima cabeça? Não. Ela é inteligente, é boa em alguns conteúdos, tem facilidade. Então eu troquei o concreto pelo abstrato. O que é o abstrato aí? No caso, é inteligência. Continente pelo conteúdo. Quero um copo d'água. Eu quero um copo d'água? Não, eu quero água. Então o que eu fiz? A troca do continente pelo conteúdo. Gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades. Foram só os homens? Não, a humanidade. Pode ser homem ou mulher, homens ou mulheres. Então a troca, o gênero pela espécie. Sinestesia. Qual o conceito de sinestesia? Sinestesia é a fusão de sentidos. Quais sentidos? Tato, paladar, olfato, audição, visão. Então é a fusão desses sentidos, dois ou mais sentidos na frase. Exemplo: sua voz soava docemente pelo salão principal. Soava, audição, docemente, paladar. A visão fria da morte tomava conta de todos. Então, visão e fria. Fria, tato. Então, dois sentidos aí, sinestesia. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Cheiro, olfato, doce, paladar. O cheiro áspero das flores. Cheiro, olfato, áspero, tato. Dirigiu-me um comentário duro e amargo. Então, duro, tato, amargo, paladar. Já sinto o cheiro doce das férias.
cheiro, olfato, doce, paladar. O sabor quente do seu amor nos unia. Sabor, paladar, quente, tato. É uma figura fácil de identificar, tem que prestar atenção nesse sentido aí, ó, que é a fusão dos sentidos. Hoje, nossa aula se encerra por aqui. Eu desejo a todos boa sorte, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.